Bom dia. Bom dia. Ensinamento de Meisho Sama: fenômenos naturais, ventos, chuvas e secas. Publicado no livro Mistério da Grande Natureza, editora Luxoriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. A cada ano, a ação desses três fenômenos aumenta gradativamente. A maioria dos países sofre as consequências desastrosas dessas intempéries e tem por isso feito um grande esforço para evitar os prejuízos decorrentes de tais situações. Para tanto, são canalizados rios a fim de que não ocorram enchentes, constroem-se barreiras de concreto para bloquear o efeito dos tufões, além de outros recursos empregados com a mesma finalidade. Tudo isso se torna necessário porque as plantas estão ficando cada vez menos resistentes aos fenômenos naturais, devido ao constante emprego de fertilizantes e inseticidas. Por essa razão, faz-se necessário agir com certa urgência para que os agricultores despertem e sintam quão necessário é voltar à prática da agricultura da grande natureza. Através de um plantio puro, ou seja, sem o emprego de agrotóxicos, as raízes das plantas adquirem enorme vitalidade, tornando-se muito fortes e capazes de se aprofundar no interior do solo. Com isso, obtém maior resistência para enfrentar as chuvas e os ventos. Até mesmo as flores caem em menor quantidade e também diminui consideravelmente a perda de espigas e frutos. É comum se observar que os arrozais cultivados segundo os princípios da agricultura da grande natureza, quando inundados, não apodrecem mesmo após o escoamento das águas. Por outro lado, em situações idênticas, os agricultores que seguem o método tradicional sofrem enormes prejuízos, fato que chama a atenção das pessoas em geral. Ao ocorrer um fenômeno semelhante a esse, basta examinar a ponta da raiz do arroz cultivado naturalmente para se verificar que apresenta ramificações finas e bem compridas que permitem à planta permanecer fortemente arraigada ao solo. Essa constatação torna-se ainda mais evidente quando se comparam as raízes de um arrozal adubado com as de outro que foi tratado sem agrotóxicos. Em síntese, as plantas originárias da grande natureza apresentam uma raiz central bem longa que penetra fundo na terra em busca de água, como se fosse um cano de poço artesiano. Ao redor dessa base central surgem inúmeras ramificações mais finas e menos profundas. Em casos de seca, essa planta terá maior chance de sobrevivência, pois, com uma raiz longa, poderá conseguir água nas camadas bem interiores da terra. De um modo geral, o que ocorre com as plantas assemelha-se à vida do ser humano. Este, quando se alimenta de produtos sem toxinas, torna-se uma pessoa saudável. As plantas também, se forem cultivadas sem agrotóxicos, crescem cheias de vitalidade, fortes e resistentes. Embora as folhas não se desenvolvam muito, os frutos são saborosos e nutritivos. Ao contrário, as culturas adubadas crescem demasiadamente e apresentam folhagens muito grandes, enquanto os frutos são pouco numerosos e sem sabor. Percebam, pois, especialmente os agricultores
a extraordinária fertilidade de um solo sem contaminação. É muito interessante quando ele fala assim, os humanos são a mesma coisa. Quanto mais puro, mais saudável. Não é só a planta, né? Porque essência divina é a mesma, né? A força que foi usada para criar o ser humano, para criar a planta é a mesma. A essência é a mesma. Né? Por isso se assemelha tanto. É tão semelhante. Olhando assim é tão diferente. Mas em essência é igual. Se você colocando adubo, veneno na planta, né? E no ser humano a mesma coisa. Se você colocando química, tóxico, remédio, mesma coisa. Vai enfraquecendo, perdendo a vitalidade, ficando cada vez mais doente. A planta é a mesma coisa. Quanto mais fertilizante põe, mais praga aparece para eliminar aquela impureza. E aí tem que colocar mais veneno, e assim por diante. E o ser humano é a mesma coisa. Quanto mais põe, mais vai aparecer uma coisa para limpar, um vírus, uma bactéria, o que quer que seja, qualquer coisa para limpar. E aí a pessoa colocando mais veneno no corpo, fica nesse ciclo. Vem uma limpeza, a pessoa não deixa a limpeza processar, seguir naturalmente, tenta interromper de alguma maneira, né? Às vezes não é nem com ingestão de nada. Às vezes é alguma picada, é acupuntura. Por que fazer acupuntura? Para paralisar o processo de purificação. Para parar a dor, para parar o vômito, para parar a diarreia. Porque não entendeu ainda que isso é parte do processo de limpeza. Por que dói? Porque está dissolvendo. É tóxico, dissolvendo. Dentro do corpo. Aí começa a dissolver, é tóxico, começa a doer. Porque começa a andar pelos nervos. Aí dói. Mas é um bom sinal. Porque está dissolvendo, vai sair. Mas a pessoa não entende isso. Não sabe, né? Ou não entendeu, ou não sabe. Então tenta paralisar. Massagem. Até jorei. Como se jorei fosse o remédio, né? Estou com dor de cabeça. Vou fazer jorei para parar a dor. O jorei, ele para. E é interessante porque o jorei para a dor. Mas não é porque ele vai parar imediatamente. Primeiro ele vai acelerar o processo. A dor, em geral, ela aumenta. Você ministra o jorei, começa a doer mais. Porque vai dissolver mais. Porém, como o jorei tem essa força de queimar as impurezas e tudo, ela fica como uma impureza morta e para de doer mesmo. Para. Não é? Mas o intuito de ministrar jorei não é paralisar, é purificar com a ausência de sintomas. É muito interessante, viu? Acaba funcionando como se fosse um remédio mesmo. Tá com dor? Qual o remédio? Jorei. Tá com diarreia? Qual o remédio? Jorei. O jorei encurta muito o prazo da purificação. Se você era para purificar 10 dias, ministrando o jorei, purifica 2 dias. Né? Assim por diante. Pessoa que está sempre purificando, se não ministrar jorei, vai sofrer demais. Mas fazendo alto jorei todo dia, está aliviando muito o próprio sofrimento. O problema é que
quantidade de máculas e toxinas que a humanidade tem é muito grande. Então a pessoa fica desesperada, querendo que aquela dor, que aquele sintoma, né, da purificação passe agora, já. Agora, tem que ser agora. Não consigo esperar mais um dia. Só que às vezes demora. Demora. A vida inteira, às vezes. Outro ponto é que a gente estudou no livro anterior que a gente leu, o Evangelho do São 4, que se o sono da pessoa estiver incorreto, também demora muito. Demora muito. Se a pessoa, a fé é muito rasa, mesmo já tendo experimentado as curas através do jorei, ainda tem dúvida, também demora. Por quê? Porque o efeito do jorei fica diminuído, depende. A força da canalização da luz depende do sono do ministrante e do nível espiritual que ele tem também. Da fé, de o quanto ele acredita que aquilo é verdade, de que isso é a única maneira. Se ele ainda ministrando jorei falando, não, acho que eu vou fazer uma massagem para... ainda a fé é raso, não está acreditando. Sempre buscando uma outra forma de aliviar a purificação. Mas a melhor forma de aliviar a purificação é a paciência, você aguentar a purificação e acreditar que com o jorei está eliminando suas impurezas. Mas eu estou fazendo isso e não está, ainda está doendo, porque sua mácula é muito grande. Ou seja, sempre tem um motivo. Não é que não tem, tem. Agora, tem pessoas que têm menos máculas. Essas pessoas alcançam graça com facilidade. Uma dor começa, levanta a mão, ministra 5 minutos, passa. Passa. Porque ela agregou os valores que são fundamentais para que o jorei seja mais efetivo. Então ela tem fé, ela acredita, ela tem o sono correto, ela procura seguir o que Deus quer que ela faça. Não é que ela é perfeita, ainda é imperfeita. Não atingiu ainda estado de perfeição, ainda não virou um santo, ainda não virou um anjinho lá tocando a harpinha no céu, ainda não. Mas é uma pessoa que está nesse caminho, está nesse caminho, está querendo isso, está buscando isso. Não é mais uma pessoa que, tanto faz, eu sou assim mesmo e quem quiser que goste de mim. Não. Se Deus gostar de mim, é assim, do jeito que eu sou, eu não vou mudar e pronto, acabou. Está perdido. A gente tem que buscar a nossa mudança, nossa melhora. Deus quer ajudar, quer puxar, mas só que a gente não estende o braço para pegar na mão dele, não quer fazer nem esse esforço, nem isso. Deus estendendo a mão, a gente com medo, saindo fora, indo do outro lado. Esse é um grande problema. Um grande problema. Sono incorreto. Maneira de enxergar o mundo, maneira de... Por exemplo, pessoa que matéria está precedendo o espírito, buscando tudo através da matéria, querendo resolver tudo de uma forma material. Não tem como.
Porque espírito precede a matéria. Se você vai contra essa lei, começa a dar tudo errado. Tudo dá errado, pode perceber. Não dá certo. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que praticar no nosso dia a dia. Dia a dia. E eliminando um pouco do nosso ego, do nosso apego, que é muito grande ainda. Se a gente olhar para dentro de nós, vai enxergar. Não é possível que não vai ver. Não é? Deus, quando a gente quer ver Ele, mostra. Muitas vezes vem alguém e fala para a gente. Deus usa alguém para falar: olha, você está muito apego lá, esquece disso. Por que está tão apegado nisso? O reverendo Nakahashi falava assim: tem pessoa que é apegado no sofrimento, apegado no próprio sofrimento, não larga, acha bom que está sofrendo demais. Ai, que bom, estou sofrendo tanto. Busca. Tem pessoa que se sentindo tão culpado, com o sentimento de tanta culpa, começa a refletir os erros que teve na vida e se sentindo, né, culpado. E aí perde vontade, fala assim: não, eu sou assim mesmo, não tenho jeito. Esse é o problema. Se sentir culpado até que é bom, contanto que você peça perdão a Deus das coisas que você fez de errado, se arrependa e pare de cometer os mesmos erros que você cometeu há várias vidas, cometendo os mesmos enganos, errando as mesmas coisas, discutindo sempre com as mesmas pessoas, pelos mesmos motivos. Tem que dar um basta, né? Nisso chega. Tem que ver um jeito de parar, de sujar. Porque suja. E aí fica uma purificação interminável mesmo. E a pessoa se afunda, né? Se afunda. Entra num estado assim de se abandonar. Não quer mais lutar contra o mal que na verdade está dentro dela mesmo, né? O próprio sono dela derruba ela mesma. Os pensamentos estão tão negativos, a pessoa está tão pessimista, achando que tudo que está dando errado, que ainda vai piorar. Vai piorar. Aproveitar agora, que agora ainda está bom, porque vai piorar. Sempre isso. Tem que procurar olhar o lado bom das coisas e se animar com isso. Ai, que bom. Que bom. Mesmo as purificações, está purificando, está limpando, e você mudando o sono, começando a agradecer, começando a sentir gratidão pela limpeza que está acontecendo, ao invés de ficar desanimado. É difícil? Não posso falar que é fácil, mas é essa luta que a gente tem que lutar. Não tem o que? Você vai o que? Se entregar? Não tenho força. Se entregou. A gente não faz ideia do tamanho da força que a gente tem dentro de nós e de como a gente pode usar, como a gente pode transformar em yin e em yang, como a gente pode transformar o mal em bem. Tudo pode ser transformado. Por exemplo, você não tem força, vontade, coragem
de pegar uma enxada e carpir o mato. Mas se uma hora você tiver com muita raiva e pegar a enxada e for carpir, você vai carpir tudo muito rápido. Porque você vai canalizar toda essa força ruim para fazer uma coisa boa, que é tirar uma sujeira. Isso é interessante, o ser humano é assim. Vem uma força, não vem? Quando a gente sente raiva. Tem pessoa que quebra a casa inteira. Quebra tudo. Tanta força. Então, tem que pegar, porque a força, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A força existe. A energia existe. A sabedoria é você saber onde vai canalizar a sua energia. Em coisas boas ou ruins. Quais pensamentos você vai agarrar? Os ruins, os de pessimismo, os de eu não sirvo para nada, ou os... Não, eu sirvo para, sei lá, varrer o chão. Isso é muito bom. Você consegue. Ah, eu consigo tirar o pó. Ótimo. Eu consigo levantar a mão, ministrar orei. Maravilhoso. Não é? Não é fechar os olhos. Pelo contrário. Abrir. Porque muitas vezes a gente está com o olho aberto só porque é ruim. E o que é bom a gente está deixando de ver porque não quer. Não quer ver. Não é? Você andando numa trilha, um lugar cheio de flor, tão bonito, não é? Você não percebe nada. Mas se tiver um tronco no meio do caminho que você tem que pular, começa a reclamar. Não agradeceu nada, só reclamou do espinho que te arranhou no meio do caminho. E não esquece mais. Vai o caminho inteiro reclamando do espinho que te arranhou lá atrás e não vê mais flor nenhuma, não sente mais cheiro nenhum, não escuta passarinho cantando. Ou seja, perde toda a beleza da vida porque se espetou lá atrás. E na nossa vida é assim, a gente já se espetou bastante, né? Chega, não? Talvez vai se espetar ainda, mas não fica grudado com isso. Larga isso. Tira esse peso e foca no que é bom. Foca na beleza da vida, né? Foca nisso. Porque senão a pessoa desanima e a gente começa a enxergar assim seres humanos que estão esfacelados, estão destruídos, estão assim vivendo porque não conseguem se suicidar, senão se matariam. Não tem mais vontade nenhuma de viver, não sente prazer em mais nada. Tudo é escuro, trevoso, tenebroso, tudo é ruim, ninguém presta, todo mundo é ruim, todo mundo fala de mim, fala mal, ninguém tem dó de mim, a pessoa começa a se vitimizar também, e vira uma coisa horrorosa, horrível, horrível. Cristo veio 2000 anos, não é? Atrás, trouxe mensagem tão bonita, não é? De tanta esperança, tanto amor, de tanta misericórdia, de tanto perdão, não é? Perdão não é só alguém te fez alguma coisa, eu perdoo a pessoa. É você fez alguma coisa, você se perdoar. Eu fiz, caí, tropecei, fiz errado, agora eu vou procurar não errar mais, fazer, parar com isso, não? Porque Deus sabe
dificuldade de cada um, sabe onde o calo de cada um aperta, sabe tudo, Ele está vendo tudo. A única coisa que Ele quer da gente, o que é? Que a gente se esforce, que a gente estenda a mão para Ele, agarra na mão dEle, Ele puxa. Não precisa fazer força para subir, precisa fazer, só segurar e não largar, porque na verdade a gente larga, né? Pensar essas coisas. Muito obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Tá bom.